Olá pessoal, vamos então aqui na nossa aula do software KBuilder, onde vamos aprender a exportar os arquivos ou individualmente ou em prancha para podermos trabalhar no CAD. Então aqui primeiro eu vou explicar para vocês como exportar individualmente, algo que eu já tinha explicado na última aula, que seria o que? Depois que o meu projeto está pronto, né? À medida que eu vou abrindo aqui os arquivos, vai abrir um arquivo tipo 1, por exemplo, da prancha, se eu entrar em arquivo, exportar DWG, eu já consigo exportar naturalmente esse meu detalhe, por exemplo, planta baixa PAV tipo 1. Aí eu salvo onde eu quiser, vou salvar aqui em arquivos DWG exportado. Se eu quiser, por exemplo, abrir aqui um isométrico e ir lá em arquivo, exportar da mesma forma, vou lá na pasta e salvo como isométrico. Se eu quiser exportar aqui um corte que eu fiz, dou dois cliques no corte, à medida que eu estou vendo o meu corte, eu vou em arquivo, exportar DWG, vou abrir a pasta de destino que eu quero salvar e vou salvar como corte. E assim por diante, né? Eu posso abrir aqui o pavimento cobertura e salvar aqui essa planta, né? Então posso salvar essa planta lá na minha pasta destino, planta baixa, cobertura e salvar. Então essa é uma maneira de fazer, né? Exportar individualmente cada desenho que eu queira. Como eu também posso exportar já em prancha. Para isso, ó, vocês podem ver aqui no canto que tem geração de prancha na nossa aba de edificação. Se eu clicar nessa geração de prancha, vocês vão ver que vai aparecer aqui uma lista de todos os desenhos que eu tenho, tanto hidráulico como sanitário ou desenho de CAD, para eu escolher o que eu quero que apareça na impressão da prancha. Porém, eu posso ver aqui que o meu OK está desativado. Ó. Por quê? Porque primeiro eu preciso carregar uma prancha aqui, se é A0, se é A1, se vai ter algum tipo de carimbo com a logomarca da minha empresa ou o que seja. Então, primeiro eu tenho que fazer isso. Então, onde vamos para poder fazer esse cadastro de uma folha? A gente vai aqui ó, em elementos, né? Elementos e vem em gerenciador de arquivo. Quando você abrir o gerenciador de arquivo, você vai ver aqui em margem, ó, você vai poder clicar com o botão direito, vai poder vir em novo arquivo do modelo. Ao abrir aqui em novo arquivo do modelo, você vai perceber aqui ó, que existe uma lista de pranchas já programadas no programa para você escolher. À medida que você vai clicando, vai aparecendo as opções que eu quero trabalhar. Então essa opção aqui ó, do modelo 1 é uma das melhores. Olha lá, o A0 do modelo 2 muda basicamente só a questão do selo aqui, do carimbo. Então, vamos supor, escolhi aqui o A0 modelo 1, dei um OK, aí ele já vai ficar aqui, ó, salvo. Aí eu vou dar dois cliques sobre ele para abrir o desenho, né, onde eu posso manipular ele ainda, eu posso mudar a logo aqui, por exemplo, se eu quiser colocar a logo da minha empresa e assim por diante. O que eu posso fazer aqui agora para finalizar? Eu tenho que vir aqui em elementos e aqui na aba detalhamento tem uma opção aqui onde está o mouse ó, de definir área útil. Então eu clico nesse definir área útil e vou selecionar aqui um retângulo representando aonde eu quero que o meu desenho fique na minha prancha. Então aproximo aqui da parte superior e clico num determinado ponto. Aproximo ali na parte inferior e clico ali próximo ao carimbo. E aí eu tenho um contorno aqui de linha tracejada, de onde realmente o desenho vai ser apresentado. Feito isso, eu posso vir em arquivos, salvar e clicar em salvar. E também eu posso vir em salvar e salvar como modelo, onde eu crio um modelo novo ali, ó, um modelo projeto hidráulico 2020. Ou coloco o nome seu, o nome da empresa. Então é um A0 que vai funcionar para qualquer projeto que você venha a fazer, né? Então salvou, já vai estar salvo aqui. Eu posso voltar, posso fechar, né? Aqui, voltar lá para a aba de edificação, que é essa nossa aba aqui. E agora quando eu for abrir a prancha, geração de prancha, agora tá vendo? Já aparece o OK. Por quê? Porque a gente consegue aqui escolher aqui agora
essa prancha em questão, a prancha que nós escolhemos aqui, que é a prancha de projeto hidráulico, com lá o contorno aqui da área ali útil que vai ser utilizada para carregar os desenhos. E agora eu posso selecionar todos aqueles desenhos que eu quero trabalhar. Já está selecionado todos os mais importantes, porém se eu quiser selecionar mais algum outro ponto em questão, eu posso vir em opções e aqui eu posso desmarcar esses filtros que impede ali a seleção de algum tipo de desenho, alguma repetição de desenho. Então se eu desmarcar aqui, eu tenho a possibilidade de escolher todos se eu quiser. Mas esse formato que está aqui, basicamente vai todos os importantes sem muita repetição. Se você acabar desligando esses impedimentos aqui, vai acabar tendo muita repetição de desenho. Então se der um OK aqui agora, já vai carregar ali, ó, todas as nossas pranchas com todos os desenhos necessários. Então espera-se o carregamento. Após ter carregado, ó, vai aqui aparecer na aquela mesma aba de gerenciamento que estávamos anteriormente. Tá vendo que apareceu diversos desenhos, ó, folhas, cortes e assim por diante. Eu posso dar 2 cliques em cada uma delas para ver como ela está lá. Folha 1, 2 cliques aqui, folha 2, aqui ó, a folha 1 do pavimento tipo, a folha 1 do pavimento tipo 2, a folha 1 do pavimento tipo 3, a folha 1 do pavimento cobertura, a folha 2 da cobertura, a folha 3 da cobertura, certo? Tem até de esgoto aqui, porém nós não fizemos ainda. Possivelmente eu devo ter incluído alguma coisa de esgoto ali. Então, olha lá, aqui embaixo fica ligado a todas as folhas, ó. E o que eu posso fazer? Ó? Tá vendo que às vezes você consegue otimizar o seu espaço. Aqui não tem muito nenhum exemplo de otimização do espaço. Mas seria o que? Se eu quisesse levar esse desenho para uma outra folha, se couber, você poderia selecionar aqui, ó, e dar aquele Ctrl X, né, que é recortar, e para outra folha e dar um Ctrl V. Ó. Você poderia colocar ele aqui na folha para otimizar os espaços. Com isso, essa segunda folha aqui já não precisaria mais dela, ó, a segunda folha do térreo. Eu poderia vir aqui nela e excluí-la. Então, eu não tenho mais essa necessidade. E aí sim, agora eu tenho todas essas folhas aqui para poder exportar em DWG, certo? Então basicamente é isso que precisamos fazer. Aqui tem uns desenhos, ó, esse aqui é um desenho de esquema do 3D, porém esse esquema aqui ele é muito complicado de se visualizar, não tem muita necessidade, então é uma folha que na verdade pode ser muito bem excluída, não tem necessidade desse esquema. Agora esse esquema 2D aqui, ó, esse esquema vertical 2D, ele é até interessante, muitos projetos incluem ele, que mostra o quê? Todo o caminho que a água está percorrendo e automaticamente ele vem mostrando ali algumas informações, certo? Tá vendo? Como questão de pressão, alguns casos tem como configurar para vir até lá o peso, então é importante lá o peso para entender um pouco sobre o seu projeto. Então é opcional você ter ou não esse tipo de desenho. Então ao terminar todos aqui, eu simplesmente vou exportar, né, meus desenhos. Eu posso vir em arquivo, né, exportar, DWG, e aí folha 1, vou salvar no mesmo lugar lá, folha 1. Aí eu posso ir dando outros nomes, né, posso vir aqui, ó, exportar folha 2, por exemplo, né. Folha 2. Agora pode perceber que essas outras folhas aqui, ó, são praticamente idênticas. Ó. Por quê? Porque eu tenho o pavimento tipo 1, tipo 2, tipo 3 e todos os pavimentos são exatamente iguais. Então, num tipo de projeto como esse, eu não preciso repetir. Essa folha aqui eu posso colocar a planta para o tipo 1, 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, eu não preciso de ter esses dois desenhos. Então, eu poderia vir aqui nos desenhos de cobertura, exportar folha 3, aqui, exporta a folha 3, e se por bem achar que é importante esse tipo de detalhe, você poderia exportar ali sua folha 4. Folha 4 ali, e aí eu teria todos os meus desenhos. Poderia minimizar aqui, nós podemos ir lá no CAD, né? Esse aqui é um arquivo que eu enviei para vocês, certo? Um arquivo para vocês configurarem aí o seu
arquivo. E aí, por exemplo, se eu quiser abrir aqueles arquivos que eu acabei de salvar aqui, eu posso ir lá naquela pasta em questão, posso ir na pasta, ó, e, por exemplo, posso abrir aqueles desenhos individuais, se eu quiser trabalhar daquela forma, sem ser por prancha, né? Se eu quiser abrir os desenhos individuais, o que eu vou fazer? Ó? Vou abrir aqui um por um, né? Eu iria selecionar aqui, dar um Ctrl C, né? Fecho esse arquivo, venho aqui e dou um Ctrl V, e aí eu tenho já o meu primeiro desenho aqui colocado, e vou fazendo isso com os demais. Vou abrir só mais um aqui, ó, a planta baixa do pavimento tipo. Então, poderia abrir aqui a planta baixa do pavimento tipo, copiar esse desenho, né? Todas essas informações, Ctrl C, fechar aqui a janela, e na minha janela aqui do arquivo que eu enviei para vocês, eu iria com o desenho. Pronto. Iria trazer todos os meus desenhos, só vou trazer esses dois para mostrar. Eu posso fazer a mesma coisa se no caso eu tivesse escolhido as folhas, né? Posso abrir aqui, por exemplo, folha 2. Vai abrir a folha 2 com aquele desenho já finalizado na prancha, né? E, por exemplo, poderia copiar aqui, ó, copiar esse desenho para lá, se eu quiser, como poderia já até mandar imprimir dessa forma aqui. Eu não aconselho porque fica muito mal organizado, que é o problema que eu acho no software, que uma organização manual é sempre mais tranquila e melhor de trabalhar do que essa organização aqui automática. Tá vendo que o desenho do A0 veio para cá é do tamanho das pranchas que eu já tinha deixado aqui. Então você tem algumas maneiras de plotar um projeto em CAD. Para quem já é acostumado com CAD sabe disso. Eu tenho essa possibilidade de exportar desenho por desenho, organizar aqui dentro da minha prancha, se eu quiser em A0 ou quiser em A1, fazer toda a minha organização de todos os desenhos. Se gerar mais de uma folha, você geraria mais de uma folha. Tá vendo que tem grande chance de gerar mais de uma folha, porque só detalhes aqui do pavimento tipo, mais esse detalhe aqui de isométrico do térreo, tem mais a planta do térreo, a planta da cobertura, então há grande chance de gerar muitos desenhos. Então tem essa condição de deixar do jeito que está aqui em prancha, ou se eu quiser fazer isso aqui, ó, tirar essa prancha e quiser criar uma prancha nova, organizar esse desenho dentro da prancha de uma maneira que fique mais organizado. Como fazer isso? Ou mover para cá, né, e fazer essas modificações, essas movimentações ali com Move, né, Move aqui, ou simplesmente você trabalhar aqui, ó, nessas abas de impressão, né, que são as abas aqui que nós utilizamos. Eu deixei salvo aqui. Para quem nunca mexeu com essas abas do CAD, você abre essas abas de layout. Eu já deixei uma aba de A0 e uma aba de A1 para vocês utilizarem aí no futuro. Por exemplo, se eu quero que o projeto fique plotado em A0, então eu posso vir, ó, e utilizar nessa aba layout aqui, ó, gerar novos layouts, sei lá, gerar um retângulo aqui, ó, de layout, onde nesse retângulo eu posso aqui priorizar a apresentação dessa planta. Agora, como organizar na escala, né? Quando você está movimentando aqui, ó, automaticamente aqui embaixo aparece uma escala. E aí, é claro que depende muito de como você estiver desenhando no CAD. Se você desenha, por exemplo, com unidades em metro, unidades em milímetro, unidades em centímetro. Tem muitos profissionais que desenham, por exemplo, um quarto de 3 por 4 metros, digitando 3 e depois 4. E já tem muitos profissionais que digitam 300 e depois 400, porque preferem trabalhar em centímetro. Preferem que a largura da parede seja de 15 e não de 0,15. Então isso muda, né? É claro que quem trabalha em centímetro, quem trabalha em metro, vai estar uma diferença de 100 vezes no tamanho do seu desenho. Então aqui é a hora de configurar essas escalas.
Então, eu já deixei algumas configurações aqui, como civil, que eu escrevi aqui, ó, que seriam o quê? Escalas para quando o seu desenho é feito em centímetro, quando vocês vão fazer um projeto de arquitetura, algo do tipo. E eu deixei aqui uma escala KeyBuilder, porque quando você traz o arquivo para cá, do KeyBuilder para cá, você acaba trazendo, ele fica em outra escala, certo? Seu desenho ele não fica naquela escala correta, tanto é que se eu for medir uma largura de parede, essa parede não vai estar 15 centímetros, ela vai estar 0,30, porque ela transforma para metro, né, o 0,15, só que como a escala é 1:50, ela vai multiplicar por 2. Em vez de ser de 1/100, é 1/50, é o dobro, então ela multiplica por 2 e aí fica 0,30. Então, normalmente vem uma confusão na cabeça com esse tanto de escalas diferentes. Porém, como você já exporta o projeto já do Weberic, do KeyBuilder, já nas escalas corretas, então você precisa só definir uma escala padrão, que é a escala que vai ser representada no seu projeto. E essa escala, eu coloquei ela aqui como escala KeyBuilder. Só de você clicar aqui na escala KeyBuilder, já vai ficar do tamanho exato que representa a folha. E aí você pode dar 2 cliques do lado de fora, e aí o seu retângulo não fica mais em negrito. Pode selecionar o retângulo e minimizar e diminuindo aqui o tamanho dele, para que dê o contorno apenas naquela sua planta. Então, se eu fizer isso aqui, eu fiz um contorno na planta, eu posso mover esse meu retângulo onde eu quiser. Então, eu já fico tendo ali a minha planta já definida nesse local. Eu quero definir agora um isométrico, então eu faço um segundo retângulo aqui, que engloba lá a janela de todo o meu projeto. O que significa esse retângulo? Ele é uma janela de visualização do meu projeto que está no model ali, ó. Então, eu posso aproximar daquilo que eu acho útil. No caso, eu quero agora representar um isométrico de um banheiro, olha lá, um isométrico banheiro. Coloco lá minha escala para a escala KeyBuilder. Saio aqui, clico em qualquer ponto fora do retângulo para desselecionar, e aí eu padronizo meu retângulo do tamanho que eu preciso que seja apresentado no meu desenho. Quais são as vantagens disso? As vantagens é que, se, por exemplo, se o espaço estiver curto e eu precisar diminuir um pouco essa linha aqui, eu não preciso ir lá apagar essa linha. Eu posso vir aqui e só diminuir o tamanho do retângulo. Se eu quiser cortar um pedaço desse pilar aqui para o meu desenho ficar mais compactado lá, eu posso fazer um recorte nesse sentido aqui. E aí eu tenho o meu desenho definido, que eu posso mover ele para um dado ponto e depois escrever aqui o nome, ou se eu quiser voltar lá no modo, aqui exatamente nesse isométrico que eu utilizei, e quiser continuar usando essa letra aqui, eu posso posicionar ela num local que vai ser visível naquele retângulo, por exemplo aqui. Quando eu voltar lá, olha lá, agora aparece, ó. Porque isso aqui é uma janela do que acontece lá, ó. Tudo que eu fizer aqui modifica automaticamente lá, ó. Se eu fizer um X aqui, ó, e voltar para lá, vai ter um X na frente do meu desenho. É simplesmente uma janela de visualização. E essa janela pode ser repetida infinitas vezes. Como eu também poderia ter feito uma janela assim, ó. Se eu quiser fazer voltar lá para o layout, retângulo, fazer uma janela maior, que contemple aqui, ó, todo esse desenho junto. Talvez ele já está bem organizado, da maneira que eu gosto de trabalhar. Então, se eu só posicionar a escala correta para ele, ó, e der 2 cliques lá de fora, eu poderia tranquilamente vir aqui e fazer o contorno aqui, ó, do meu desenho, de uma maneira que eu consigo contemplar todo ele e automaticamente eu consigo aqui mover esse retângulo ali, ó, mover esse retângulo para o local correto dele aqui. Olha lá, ele ficaria aí. Vamos supor, essa aqui está truncado aqui, eu poderia mover ele um pouco para cima, poderia voltar no meu desenho original, pegar esse detalhe aqui, movê-lo um pouco para cima, que são alguns dos problemas de fazer esses retângulos em conjunto. Eu prefiro que esses retângulos sejam individuais, porque aí eu posso trabalhar individualmente, movimentá-lo para um dado ponto.
Então aqui eu poderia dar uma otimizada, uma organização, isso aí já é de cada um vai ter o seu tempo aí de organizar o desenho. Olha lá, organizar aqui de tal forma que fique bem apresentado. Olha lá, posso posicionar, essa legenda de indicações não obteve. E aqui, pronto, posso trabalhar melhor nesse meu projeto no sentido de organizar algumas configurações. Por exemplo, essa linha aqui, ó, eu automaticamente gosto de colocar essa linha tracejada para não confundir com as próprias paredes. Você selecionaria, viria ali na opção de escolher aqui um tracejado, ó, colocaria tracejado. Aí teria que configurar a escala, tá vendo que ele já está tracejado, porém não é visível, porque possivelmente a escala está muito grande. Então você viria nas propriedades, mudaria a escala 0.1, olha lá, 0.02, ficaria lá uma escala que representaria ele. Poderia usar uma ferramenta de copiar as propriedades aqui, ó, e copiaria essas propriedades para os demais. Certo? Então é questão de organização. Uma outra coisa que eu costumo fazer é modificar as cores de alguns layers. Porque o objetivo da impressão é imprimir aqui, ó, em escala cromática. Ou seja, se eu mandar imprimir, dar um Ctrl P e for escolher aqui uma impressão, ó, mandar imprimir esse projeto em PDF, por exemplo, se eu clicar em mandar imprimir ele, olha lá, se eu entrar no prévio para ver como está a minha impressão do arquivo em PDF, tá vendo aqui, ó, ele está todo em preto, ó. Por que ele está todo em preto? Porque nas minhas configurações está aqui como monocromo. Se eu deixar em none aqui, aí ele fica exatamente as cores naturais dos layers. Não aconselho imprimir dessa forma, certo? Por quê? Porque existem lá layers amarelos que praticamente somem na hora da impressão, várias cores mais finas e mais claras que acabam que não vão ficar bem visíveis sem necessidade. Então eu aconselho realmente imprimir como monochrome. Olha lá a diferença. No monochrome ele fica todo em preto, porém eu tenho a possibilidade de configurar para que algumas linhas sejam em cores diferentes e não em preto. Como fazer isso no AutoCAD? Voltando aqui em Model, por exemplo, esse layer aqui, ó, seleciono para ver que layer é esse, ó lá, é o layer AF Conduto. Então eu posso vir aqui em configurações das propriedades dos layers, abrindo as propriedades dos layers, eu posso ir lá nesse AF Conduto, que foi essa cor que a gente visualizou. Posso clicar nessa cor e modificá-la. Por exemplo, eu quero colocar uma cor azul mais escuro, que na hora da impressão fica bem visível. Posso vir aqui, ó, em True Color e escolher qualquer cor aqui, ó, dessas cores reais para ficar nessa configuração aqui, ó, de 3 valores de cores separados com vírgula. Quando você muda isso aqui, ele fica realmente uma cor real. Diferente das outras cores, essa cor ela não aceita ser monocromática. Então ela realmente vai ser essa cor real até na impressão. E outra coisa que eu posso fazer é vir aqui na espessura das tubulações, lembrando que em um projeto hidráulico o mais importante é a tubulação. Então você pode engrossar essa tubulação, ó. Vamos deixar aqui 0.5 para ver como que ela fica, 0.50. Você pode perceber ali ao fechar que, olha lá, as suas linhas já se tornaram mais grossas. E agora vamos ver como ficou a questão de cor. Se eu fizer a mesma questão de impressão aqui, olha lá, sempre escolho aqui um DWG para PDF, que é uma impressora que imprime em PDF. Escolho uma folha A0, certo? E seleciono aqui a janela que eu quero imprimir na minha janela, no Windows. Quando eu vou ver a prévia agora, olha lá, a minha prévia ela é toda em monocromático, mas as linhas da tubulação é azul e são mais grossas. Então eu tenho condição de fazer isso com as configurações.
Poderia fazer em mais alguns pontos. Por exemplo, se eu quisesse que mais algum detalhe fosse colorido, eu tenho condição de fazer isso. Então, poderia, por exemplo, fazer aquele contorno lá do detalhe, esse contorno do detalhe aqui, ó, que é o de detalhe, ele realmente for vermelho. Então, poderia vir aqui no de detalhe, cadê de detalhes, e clicar na cor e ir lá para True Color e deixar uma cor vermelho real. E talvez até mesmo engrossar um pouco essa linha 25, certo? E realmente deixar ela tracejada, já baseado na própria configuração dela, que quando a gente for aqui de novo na impressão, dá o Ctrl P, né, novamente, Ctrl P, abre ali a janela de plotagem, vou abrir aqui na última que eu plotei, né, o window aqui, seleciono a área que eu quero imprimir e olhar na minha prévia, eu teria agora, olha lá, um contorno em vermelho tracejado ali, que ali poderia até, olha lá, desassociar um pouco das minhas paredes, para não confundir essa linha com linha de parede. Então é importante às vezes ter alguns layers de cores diferentes para poder imprimir. Quais layers seriam esses, né? Normalmente os layers mais interessantes de ter cores seriam imprimir as tubulações em azul, esses detalhes isométricos em vermelho, essas tubulações de alimentação em verde, então mudaria para um verde real, certo? Cotas, também costumo colocar cotas como um vermelho real, em alguns detalhes de cotas. Tá vendo que existem alguns outros detalhes genéricos que eu até passei para vocês nesse arquivo? No caso de vocês são só 2 apartamentos por andar, então você poderia vir aqui, ó, e manipular esse arquivo, ou explodir ele, ou dar 2 cliques e abrir a edição do bloco. E nessa edição do bloco vocês poderiam vir e organizar a maneira como realmente foi. Que seria o que? Você apagar aqui o terceiro hidrômetro, certo? Apagar o terceiro hidrômetro, diminuir essa caixa, né? Diminuir essa caixa aqui, cortar ali, ó. Aí seria questão de CAD, né? Cortar, usar um chamfer aqui para emendar essas 2 linhas e otimizando essas questões das cotas, né? Essa cota aqui agora já mudou um pouco. Isso aqui já mudou para um determinado valor. O interessante é colocar em 10. Essa altura aqui, mais o 10, tem que dar a altura que vocês escolheram no projeto de vocês. Quem escolheu 1 metro, quem escolheu 1,20. Então, cada um tem o seu critério aí. Para vocês otimizarem de acordo com a realidade, né? Feito aqui, você pode fechar aqui a edição do bloco. Salvar, né? Aí a edição do bloco já vai estar salva. Aqui tem um detalhe de um macro medidor, né, do hidrômetro principal. Poderia deixar ele aqui, esse detalhe, que é um detalhe genérico, que vocês podem utilizar sim no projeto de vocês, juntamente com todos aqueles detalhes que vocês já exportaram do software. Então eu posso organizar, só recapitulando, eu posso organizar nessa prancha que eu estou enviando para vocês aqui, para impressão, que é feita da mesma forma, você dá um Ctrl P e aí seleciona a folha, o arquivo, a impressão PDF, escolhe lá uma folha A0, seleciona qual a folha que você queira imprimir, certo? Centraliza ela ali, visualiza como está ficando. E por fim, manda imprimir, né? Dando o OK aqui, você gera o PDF. Essa é uma forma. Outra forma é você trabalhar dentro dessas abas aqui, que a maioria
dos profissionais trabalham mais nessa aba, vocês podem achar agora inicialmente mais complicado, mas depois vocês podem vir a entender o tanto que esse tipo de impressão também é muito útil, porque você pode ali movimentar qualquer desenho para qualquer ponto, aumentar ou diminuí-lo. E qual que é a principal vantagem de fazer isso aqui que vocês ainda não estão percebendo, porque no projeto hidráulico não é tão útil. No projeto de arquitetura, você tem a planta baixa em uma escala, você tem a planta de locação em outra escala. E quando você desenha, você não desenha isso em escalas diferentes. Você vai ter, por exemplo, lá na arquitetura, você vai ter aqui uma construção, um dado tamanho, vai ter o lote aqui por fora. Quando você vai fazer a planta de locação, obviamente a planta de locação na impressão ela é em escala menor, de 1 para 100. Ou seja, quando você for fazer a locação aqui, seu desenho vai ficar bem menor em comparação com o desenho original da planta real em 1 para 50. E aí, se você for fazer aqui na própria janela de edição do seu AutoCAD, você teria que fazer o quê? Usar as Scale, né? Vir em Scale, clicar, dar um 0.5 para diminuir pela metade, você teria que fazer as contas para trabalhar com essa escala. Já no caso de trabalhar com essas janelas de layout, não, você dá 2 cliques aqui, poderia automaticamente vir e escolher uma outra escala qualquer. Olha lá, o desenho aumenta e diminui baseado na escala que você esteja querendo trabalhar, certo? Então é muito útil isso, porque você consegue trabalhar com escalas diferentes sem precisar ter que manipular o desenho em si. Feito isso, no final você também imprime, só porque uma dica aqui para vocês. Na hora de imprimir, tá vendo que fica essas linhas em volta? Aí isso aqui não funciona, né? Essas linhas não ficam legais. Então você tem que pegar essas linhas e pintar ela aqui de um layer que você pode apagá-lo depois. Eu já deixei salvo aqui um layer que fica legal para vocês utilizarem. Que eu coloquei aqui, Layer invisível. Coloquei ele aqui. O que eu posso fazer? Eu posso vir no layer invisível e desligar ele, né? Se eu desligar a lâmpada dele aqui, o que acontece? Vai sumir os layers, então seu desenho não fica com aquelas linhas em volta. Então inicialmente você pode ter diversas linhas ali em volta para poder montar sua prancha completa, mas quando você terminar, você vai lá e desliga aquele layer que você está utilizando como os seus retângulos. Aí se você precisar editar alguma coisa, volta e liga ele de novo. Se você precisar editar ou aumentar ele de tamanho ou o que quiser fazer com ele. Então você edita, deixa ele posicionado da maneira que agora ficou mais funcional para você e vai lá de novo e desliga esse layer aqui na lâmpada para ele não aparecer o contorno, certo? E pode imprimir naturalmente. E a última forma, né, de imprimir, que seria a mais simples, porém falta um preparo na questão do detalhamento, é simplesmente abrir o arquivo como o próprio KeyBuilder forneceu, né? Então abriu aqui o arquivo como o próprio KeyBuilder já tinha fornecido, já estava até aberto esse arquivo. Então aqui abriu, você manipularia as configurações mínimas que você acha necessário, que é editar, que é a prancha, né? Dá 2 cliques, escrever o nome da obra, escrever tudo aqui. E aí também manipular a questão das cores, né? Vir aqui de novo nas configurações dos layers, ir lá naqueles layers que querem colocar uma cor real e editar, né? Olha lá, AF conduto, editar para uma cor real, de um azul ali qualquer, com uma espessura maior aqui de 50, 0.50, com essa cor real. E aí automaticamente isso já ia sendo moldado aqui, né? Já ia sendo moldado para que você consiga imprimir ali uma qualidade mínima necessária com o Ctrl P e a escolha da folha PDF A0 e a seleção da folha A0 aqui, a organização da folha
para contornar todo a folha completa aqui, né? Porque senão ela fica atravessada na folha. E aí, por fim, você teria o seu projeto ali com essas espessuras pré-definidas aí e as cores pré-definidas, para que você tenha todas as suas pranchas necessárias para que possa enviar esse projeto para a obra. Certo? Basicamente eu queria mostrar isso. Pode ser meio confuso inicialmente, porque eu precisaria que vocês tivessem um conhecimento ali mínimo necessário de CAD para poder utilizar essas ferramentas. Fiz de maneira bem rápida. Os que já tiverem esse conhecimento já vão estar tranquilos em relação a isso. Os que não tiverem, repeta o vídeo quantas vezes precisar, o vídeo, pausa para poder ver essa questão e treina. Treinando, vocês vão estar tranquilos em relação ao CAD, e não só para esse projeto, mas para qualquer projeto que vocês possam vir a fazer no futuro, onde vai ser organizado no final no software como o AutoCAD, ou até mesmo naquele outro formato que o KBuilder apresentou, certo? Então, obrigado aí a todos.